Olá, eu sou o pastor Roberto Mariano, professor da disciplina Contraste da Vida Cristã. Nós estamos fazendo esse estudo. Hoje a aula é a aula número 5, e nós vamos falar hoje sobre obrigação ou ministério. Este é o nosso tema de hoje, obrigação ou ministério. A obrigação, todos nós sabemos que a obrigação quer dizer dever, incumbência, missão. Então, nós temos algumas coisas como exemplo para poder falar aqui, para dar uma ilustração, né, sobre a obrigação. Aqui no caso, eu coloquei como exemplo a quarentena do Covid-19, já que nós estamos vivendo nessa pandemia. E a quarentena é uma obrigação, por quê? Porque a pessoa vai cuidar dela mesma e também vai evitar passar o Covid-19 para outras pessoas. E dentro disso tudo, dessa pandemia, foi colocado também um protocolo, que é uma obrigação que todos os seres humanos precisam seguir. Então, usar máscara, né, aquelas máscaras de tecido, distanciamento social, higienização com álcool em gel, ou então lavar as mãos, cuidar bem da alimentação para não ficar com a imunidade muito baixa. Tudo isso são obrigações nossas, primárias, para que a gente evita tanto pegar o Covid-19, como também passar para outras pessoas. Então, é um exemplo de obrigação. Outro exemplo de obrigação é tomar remédio. Se você vai no médico e o médico fala para você o nome de algum remédio que você precisa para tomar, quer seja numa enfermidade, uma doença física ou emocional, a obrigação que você tem é tomar o remédio. Senão não adianta nada ir no médico, o médico te dá o remédio e você não toma. Outra coisa também muito importante é cuidar da alimentação, uma alimentação saudável, para evitar doença, para evitar imunidade, para evitar várias coisas. Fazer algum conserto é muito importante também. Vamos supor que quebra a chave da sua casa, quebra a chave do cadeado. Você não vai trocar a maçaneta porque ele quebrou a chave, ou então jogar o cadeado fora. Você vai fazer uma chave nova. Fura o pneu do seu carro ou da sua moto. Você tem como obrigação consertar o pneu. Você não vai deixar abandonar o carro por causa do pneu. Né? Então, o elevador, onde você mora, se você mora em prédio, o elevador quebrou, no mínimo tem que arrumar o elevador, é uma obrigação. Então, são várias coisas que a gente pode citar aqui como obrigação para a gente colocar em prática nas nossas vidas. Agora, a obrigação não pode se tornar um peso, né? Não pode causar um peso, um transtorno, e através da obrigação a gente ficar doente, ficar traumatizado, causar um monte de problema. Então, começou a causar peso, precisa analisar para ver se essa obrigação ela está causando mais problema para nossas vidas. Então, temos que tomar esses cuidados. Como nós estamos falando de contrastes, né? O contraste hoje é obrigação ou ministério. No caso aqui do ministério, quer dizer o quê? Função de ministro. Então, é ministrar. Então, a função do ministro é ministrar, é dirigir. O Ministério da Educação. Nós sabemos que no Ministério da Educação, aqui no nosso país, nós temos aí o Milton Ribeiro, que ele faz parte do Ministério da Educação, então ele que está apto para poder organizar todo esse ministério. No caso da segurança, é o André Mendonça, né? Segurança e Justiça, no caso, o André Mendonça. Da saúde, é o general Azuelo, mas na verdade não tem ainda um fixo, então está lá para poder organizar por enquanto. E na nossa igreja? Na igreja, nós temos aí o Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral, no nosso caso, é o pastor Marcos Grau. O pastor Marcos Grau é o pastor presidente. Então, ele que cuida dessa função. De todas as áreas da igreja, de todos os ministérios, ele é o nosso pastor presidente da igreja, o pastor Marcos Grau. Dos diáconos,
É o Micael e a esposa. Então, o Micael está lá para poder orientar os diáconos. É o ministério que ele tem nas mãos dele. No Nova Vida, o Ministério Conexão Nova Vida, sou eu. Então, eu estou cuidando desse ministério. Do louvor, nós sabemos que tem o pastor Samuel, né? O Márcio também auxilia. Então, é assim, irmãos. Então, dentro dos ministérios, nós temos as pessoas que são aptas para estar liderando, tá bom? Desde o momento da nossa conversão, nos tornamos templo do Espírito Santo. Agora nós vamos começar a entrar numa área onde que nós temos um dono. O dono é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos como obrigação servir ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Então, a nossa obrigação é servir. Nós não temos a liberdade de falar não. Nós não podemos falar não. Porque se a gente falar não, a gente vai acabar pecando. Então, tudo que Deus manda a gente fazer através da Bíblia, nós temos que obedecer. Então, a nossa obrigação é obedecer. O Espírito Santo, ele que está no comando. Em 1 Coríntios 6,19, depois você vai ler na sua casa com calma, está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele controla a nossa vida. E passamos a ser verdadeiros adoradores de Deus, como o Senhor Jesus deixou escrito em João 4:23, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Então, é preciso obedecer. É nossa obrigação deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida, e a nossa obrigação é sermos adoradores, verdadeiros adoradores de Deus. Outra coisa importante também, exercer o ministério da reconciliação. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós passamos a ser servos, discípulos e adoradores de Deus, nós recebemos também o ministério do quê? Da reconciliação. Esse ministério, Deus deu para o Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, veio aqui na terra nos reconciliar com Deus. E também nos deu esta ordem. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele deixou claro: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ministério da reconciliação, fazer com que o ser humano se converta, levar o Evangelho adiante, para que o Espírito Santo faça a pessoa entender, convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem tem essa obrigação, quem tem esse ministério, somos nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tá? A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é separar tempo para o culto congregacional. Então, no caso, nós temos tempo para fazer várias coisas. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para um lazer, você tem tempo para descansar, para trabalhar, você tem tempo para a sua família, você organiza o seu tempo para várias coisas, mas é muito importante também nós separarmos tempo para um culto congregacional, separarmos um tempo para estarmos com os irmãos juntos, cultuando ao Senhor. Diariamente, os cristãos primitivos se reuniam no templo e nas casas. Está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. Eles compartilhavam suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, ao passo que eles obedeciam a palavra, que eles ficavam reunidos nesse culto coletivo, em oração, compartilhando o pão, os dízimos, as ofertas, ajudando uns aos outros no que tinha necessidade, servindo uns aos outros. Então, esse culto de estar junto, tanto no templo, como diz no versículo, quando você for ler nesse contexto, eles se reuniam tanto no templo como nas casas. Para quê? Para poder compartilhar os testemunhos das bênçãos, ajudar o próximo, ajudar eles mesmos. E assim o testemunho deles, de tudo o que Deus fazia através da vida deles, o povo via e gostava. O povo gostava e acabava se convertendo também. Então, muitas pessoas acabaram se convertendo naquele contexto, que era o contexto de perseguição, onde a igreja primitiva, o começo da igreja do Senhor Jesus foi muito perseguida, muitos foram mortos,
mas o Senhor Jesus continuou protegendo a igreja, protegendo os seus servos, fazendo muitos milagres, e a igreja cresceu, e está crescendo a cada dia. Em Romanos capítulo 16, versículo 4, arriscaram a vida por minha causa. Olha só como o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo está deixando claro, ele já começa falando assim no versículo 4, arriscaram a vida por minha causa. E por isso lhe sou muito grato. Ele está agradecendo porque os irmãos estão se dedicando na obra do Senhor Jesus em favor também do apóstolo Paulo. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo empenho por vós. Então, o apóstolo Paulo, mesmo sendo perseguido, passando por várias lutas, ele tinha um coração agradecido. E ele sabia que o Senhor Jesus autorizou os irmãos se reunirem, tanto no templo, como a gente leu lá no Atos capítulo 2, e como nas casas. Então, a igreja, ela se reúne no templo e na casa. A nossa igreja é um grande exemplo disso. Por quê? Porque nós nos reunimos aqui no templo, né? No templo, aqui na igreja, e nós nos reunimos também nos pequenos grupos. Os pequenos grupos nos lares é uma extensão da igreja nas casas. Então, se você faz parte de um pequeno grupo, você participa da igreja ativamente, tanto na casa, no dia que tem o pequeno grupo, e também na igreja. Então, são dois modelos de comunhão, culto coletivo, que a igreja faz, que é no templo e nas casas. É muito importante separar tempo, tá? Separar tempo para você cultuar a Deus coletivamente. Então, se você tem tempo para um monte de coisa na sua vida e não tem tempo para vir na igreja, ou não tem tempo para participar de um pequeno grupo, você precisa rever como é que está isso, porque as nossas prioridades, primeira coisa é Deus, tá? Primeira coisa é Deus. Então, nós precisamos avaliar tudo isso. Continuando, segunda coisa, a igreja moderna e o culto. Então, nós sabemos que a cada ano que passa, muitas coisas vão se modernizando no mundo secular, e a igreja, naquilo que convém, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Naquilo que convém, a igreja ela vai se adaptando em algumas coisas, desde que não vai contra a palavra de Deus. Então, se alguma coisa que modernizar na nossa época e for contra a palavra de Deus, é claro que a igreja não vai colocar em prática. Mas aquilo que é lícito, a igreja também coloca em prática. Um exemplo de tudo isso é agora culto online. Então, o culto online, escola bíblica online, várias coisas acontecendo com a mídia, através do computador, rede social, a igreja vai se moldando, vai se modernizando, sem prejudicar os irmãos, sem causar problema, modificando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não vai se modernizando, a palavra de Deus é a mesma, sempre, ela não muda, Deus é imutável, então a Bíblia é uma só, para todos os tempos a Bíblia é uma só. O que acontece é que as coisas vão se modernizando e algumas coisas nós vamos nos adaptando. No 2.1, culto coletivo, o autor da carta de exorta os cristãos quanto à necessidade de reservar um tempo para culto congregacional, ou seja, o culto coletivo é muito importante. Muitas pessoas, agora com a pandemia, estão deixando de ir na igreja por causa da pandemia. Mas, assim que terminar a pandemia, já pode continuar vindo na igreja de novo, tá? A gente sabe que tem pessoas que não frequentam a igreja. Ela acha que só participar de culto em casa, pelo celular, ou por outra rede social, já é válido. Mas não, nós precisamos estar juntos, unidos, como a Bíblia nos ensina, cultuando coletivamente, tanto nos templos como nas casas, é muito importante. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha só, o que a Bíblia ensina. Não deixemos
de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, que dia que se aproxima? O dia da volta do Senhor Jesus. Então, a igreja, a Bíblia está ensinando aqui em Hebreus 10, 25, que nós devemos estimular uns aos outros. Então, se a gente sabe que tem alguém que não vem da igreja, que não participa do culto na igreja ou algum pequeno grupo, nós devemos motivá-los, ajudar, verificar o que está acontecendo, para que a pessoa possa participar do culto na igreja também. Agora que nós estamos nesse modelo de fazer inscrição, é simples. A pessoa faz a inscrição, tem o culto das 8, tem o culto das 10, das 11, e tem o culto também das 16 horas. É só fazer a inscrição e começar a vir na igreja, porque a igreja já abriu. Glórias a Deus. Continuando aqui, irmãos, no 2.2, a necessidade do culto. Então, é uma necessidade, é necessário fazer o culto, participar. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, no momento que a pessoa nasce de novo, no dia da conversão, a esse momento ela já começa o culto a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nela, ela tem a mente de Cristo, então nesse momento ela já começa a cultuar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Porque o carinha foi embora e João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Então nós só podemos adorar a Deus, servir ao Senhor, nosso Deus Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Então a necessidade do culto, não tem TV, não tem nada. É conversão. A pessoa se converte. O TV tem. Ou é só a internet? Vai dirigir a pessoa para poder cultuar a Deus. O culto é uma necessidade tão grande para a alma como um alimento para o corpo. Então, se a pessoa ela sabe que ela precisa se alimentar, alimentar o seu físico para poder ter um corpo saudável, é importante, muito importante. E o culto também, através da leitura da palavra, você está cultuando a Deus. Através da oração, você está cultuando a Deus. Através das suas ofertas, você está cultuando a Deus. Através de exercer os seus dons, os seus talentos, você está cultuando a Deus. Você está em união com os irmãos, fazendo uma visita, está junto com os irmãos, até mesmo no passeio, você está cultuando a Deus. No seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, no seu bom testemunho, você está cultuando a Deus. No Salmo 84, versículo 1, está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Agora no versículo 10. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que o salmista está falando aqui, irmãos? O que ele está deixando claro? Está deixando claro que é muito agradável, muito amável estar, no caso deles, lá no Antigo Testamento, era o quê? Os tabernáculos, o templo. Hoje, nossos dias, nós temos a igreja, né? A igreja a qual nós pertencemos, os cultos nos lares. Então, é muito agradável estar em comunhão. Quem é que não ficou com saudade? Enquanto a igreja não abria, nesses meses atrás, nós ficamos com saudade de começar a participar do culto novamente. Agora voltou. Então, agora a gente vê os irmãos de novo. Só não pode abraçar, não pode ficar na mão, não pode beijar, não pode nada. Mas pode o quê? Olhar no olho, pode conversar, pode matar a saudade. Então, nós voltamos de novo a cultuar no culto coletivo. Glórias a Deus. É muito melhor nós estarmos aqui cultuando a Deus do que nós vivermos usando do nosso tempo em perversidade, em coisas que podem até prejudicar a nossa vida. Então, é importante estar no coletivo, fazendo essa obra maravilhosa de obedecer a Deus no culto coletivo junto com os irmãos. É uma necessidade? É uma necessidade. Então, nós precisamos entender o que é necessidade nas nossas vidas. Muitas vezes a gente coloca como prioridade outras coisas e esquece de colocar prioridade na obra de Deus.
Continuando aqui, a terceira parte, separar tempo para o serviço cristão. É muito importante pensar nisso também. Porque vir na igreja é bom, o coletivo é bom, é ótimo. Estar conversando com os irmãos, rever os irmãos, as irmãs, as famílias, é importante. Mas servir também é importante. É importante colocar em prática nossos dons e nossos talentos. Você sabia que você tem dom e talento? Quando você entregou a sua vida para Jesus, o dia que você se converteu, o Espírito Santo ele derramou sobre a tua vida dons espirituais. O talento é algo natural, você já nasce com talento. Tem pessoas que nem é cristão e tem muitos talentos, talento na arte, na música, para fazer alimento, tem talento em várias coisas. Agora o dom não, o dom espiritual, quem dá é o Espírito Santo, mas também ele nos ajuda, nos capacita, potencializa os nossos talentos naturais. O cristão que coloca como prioridade se ocupar em servir ao Senhor Jesus Cristo é um servo fiel e prudente, abençoado e feliz. Aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, é a parábola do bom servo e do mau servo. Eu vou deixar esse texto para vocês lerem na casa de vocês. Eu vou fazer aqui só uma explanação para vocês terem pelo menos uma ideia. O que aconteceu ali? Tinha um servo fiel. O servo fiel foi dado um trabalho para ele fazer. O seu senhor deu um trabalho para ele fazer. O que ele fez? Ele fielmente ouviu o que o seu senhor pediu, fez de acordo com o senhor, fez fielmente, com alegria, agradeceu, trabalhou corretamente. O mau servo recebeu a mesma incumbência, a mesma tarefa. O que ele fez? Ele ficou falando assim, pensando, meu senhor, o meu patrão, ele vai demorar. Ele está aqui, ele não vai ver nada, eu não vou fazer nada. Demorar para fazer as tarefas, ficou lá comendo, bebendo, se divertindo, e não deu valor em fazer as tarefas que foi ordenado para ele fazer. O senhor dele chegou de repente. Quando ele chegou, viu que o mau servo não tinha feito nada que foi ordenado. Aí o que aconteceu? Foi colocado de lado no castigo. É assim que a Bíblia ensina. Nós sabemos que nossas tarefas é dada pelo Espírito Santo. E o nosso trabalho é observar qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, para a gente trabalhar na obra do Senhor Jesus. E não podemos achar que o Senhor Jesus vai demorar. Não vai demorar. Ele vai, não sei nem quando ele vai voltar de novo, não. Vamos trabalhar como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje. Então, vamos trabalhar, porque vai que ele volta hoje. Ele vai pegar a gente como? Vai pegar a gente servindo, adorando, agradecendo, buscando a ele. Dentro dos dons e dos talentos que ele nos deu. 3.1 está escrito, porque é como devemos servir. Então, agora, a primeira é por quê? Por que eu devo servir? É uma pergunta. E a outra é como que eu devo servir? Por que servir? Por sermos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta é simples. Por que eu tenho que servir? Porque eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui ao mundo, que o Pai enviou o Filho dele aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo ele não veio para ser servido por ninguém. Ele veio servir. Ele veio para dar por nós, ele veio milagres, ele cuidou, ele protegeu, ele ensinou, ele preparou os discípulos, os apóstolos. Então ele veio servir ao Pai. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Quem é o nosso Senhor? Não é Jesus Cristo? É. Então nós chamamos ele de Senhor. Por quê? Porque ele é Senhor. Então ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Já que ele é o Senhor, ele é o dono da nossa vida, ele nos comprou com o sangue dele, nós devemos, como uma obrigação, e essa obrigação não é por peso, porque nós fazemos por amor, porque nós somos gratos, e a Bíblia ensina que só a graça já nos basta, então nós somos gratos e nós fazemos esse trabalho para ele por amor e gratidão. Temos que ter gratidão no coração. Em João capítulo 15, versículo 8, está escrito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a pessoa falar que é discípulo de Jesus e não pratica a obra
de Deus, não pratica a palavra, será que é mesmo discípulo de Jesus? Porque o Senhor Jesus falou, para a gente tornar realmente um discípulo, precisamos dar fruto. O primeiro fruto é a nossa conversão. O primeiro fruto é nós nos tornarmos luz, nos tornarmos cristãos. É o sangue de Jesus purificar a nossa vida. Aí sim, aí a gente começa a frutificar. O que é que vai frutificar? Antes, eu tinha ódio, eu tratava as coisas com ódio. Antes, eu não perdoava. Antes, eu tinha ira. Antes, eu tratava as coisas com gritaria. Antes, eu tratava as coisas com vingança. Antes, eu tratava as coisas dando mau testemunho. E hoje, qual que é o fruto? O fruto é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é perdão, é perdoar uns aos outros. Esse é o fruto. Antes, eu não evangelizava. Hoje, eu evangelizo, eu ganho pessoas para Jesus, eu faço visita, a gente ora um pelos outros. Então, nós devemos, o quê? Colocar em prática a palavra do Senhor Jesus. Se nós não colocarmos em prática a palavra do Senhor Jesus, nós seremos um servo mau. Então, nós queremos ser um servo fiel e prudente. Para isso, tem que colocar em prática e também servir. Nós devemos servir ao Senhor Jesus. E isso não é peso. É uma alegria. Servir ao Senhor Jesus não é peso. É alegria. É gratidão. Devemos servir também, porque, já respondi na parte de cima, agora, como devemos servir? Devemos servir através dos dons e talentos que o Espírito Santo nos fornece. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, esqueci de colocar ali o 1, né? Depois você conserta aí, você procura lá na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, está escrito esse texto aí. Lá fala sobre os dons e os talentos. Eu vou falar aqui para vocês saberem. Então, ali está falando que o Espírito Santo, ele derramou sobre nossas vidas vários dons e talentos. Eu vou até pegar aqui, estamos finalizando, eu vou pegar aqui para os irmãos ler, eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Primeiro Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há manifestações do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-lo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, aqui a Bíblia está deixando que é o Espírito Santo que coloca em nós os dons espirituais. Para quê? Para que coloca? Para nós servirmos. São capacitações que vêm de Deus para nós, para a gente poder servir. Vou te dar um exemplo. Eu tenho o dom de pastoreio, eu tenho o dom de evangelismo, eu tenho o dom de ensino. Eu pego esses dons e fico guardando para mim, fico dentro da minha casa e não participo do culto coletivo com os irmãos, e nem nos lares, nem no templo. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo egoísta. Eu estou guardando para mim. E outra, os irmãos têm outros dons que eu não tenho. Então, se nós não estivermos em comunhão, unidos em comunhão, eu não vou conseguir desfrutar dos dons que você tem, e você não vai conseguir desfrutar dos dons que eu tenho. Então, é para isso que o Espírito Santo distribui vários dons
para os servos dele. Para quê? Para que a gente vive em comunhão e um desfruta dos dons dos outros. E assim a igreja é uma bênção. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12, está escrito, olha só. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, olha só, quem fez isso? Foi o Espírito Santo. Então, algumas pessoas são separadas para ser o quê? Apóstolos. Outras, profetas. Que no caso, é o profetas que tem o dom de falar corretamente, ensinar a palavra de Deus e anunciar o evangelho do jeito que ele é. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, tem diversidade de dons. Aqui na igreja nós temos os pastores, nós temos os diáconos, nós temos quem está no louvor, quem trabalha com criança, quem trabalha com evangelização, com os jovens, com os adolescentes, com os seniors, com os novos convertidos. Tem vários dons derramados aqui na igreja. Tem a ação social, tem o MAP, tem vários dons derramados aqui na igreja que o Espírito Santo derramou nos irmãos. Para quê? Para que nós servimos uns aos outros. Olha só o versículo 12. Com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual que é a visão de tudo isso? Qual que é a tarefa? Qual que é o trabalho de tudo isso? Aperfeiçoamento dos santos. Quando você ingressa numa faculdade para aprender uma profissão, você não entra sabendo tudo. Você começa do zero, você começa aprendendo, vai passando os anos, aí você se forma, mesmo assim ainda você vai se capacitando, vai aprendendo mais ainda. Quando a gente nasce de novo é a mesma coisa. Nós vamos aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a lidar com os nossos dons, nossos talentos, nós vamos exercitando e nós vamos sendo abençoados pelo Espírito Santo. E assim a gente pode ajudar uns aos outros com o nosso dom, com o nosso talento. Tá bom, irmãos? Todos estão entendendo? 3.2. Motivação para servir. É outra coisa muito importante. A motivação, ela está dentro de você. Eu não posso colocar motivação em você. Você que tem que buscar em Deus. Você tem que buscar em Deus o seu dom, o seu talento, no que você vai servir. Então, essa motivação você vai buscar em Deus. A motivação para os serviços cristãos é o amor por Senhor Jesus Cristo. Se você realmente ama a Jesus, se você reconhece Ele como Senhor e Salvador, se você entende que sem Jesus você não é nada, você precisa dele, se você é grato por tudo que Ele já fez na sua vida, tudo que Ele está fazendo ainda vai fazer, então você está motivado, você está realmente buscando motivação nele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e você vai fazer exatamente, você vai copiar o Senhor Jesus Cristo como exemplo para a tua vida. João 14, 21. Aquele que tem, o Senhor Jesus falou, ele que deixou claro esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, a prova que nós amamos a Deus é o quê? Guardar os mandamentos. Guardar a palavra de Deus em nosso coração e obedecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus fez isso. Ele obedeceu todo o Antigo Testamento. E Ele nos ensinou como viver no Novo Testamento. Então, a prova do amor, a prova que nós amamos a Deus é o quê? Obediência, guardar os mandamentos, é servir, é colocar em prática nas nossas vidas. E assim Deus vai fazer obras maravilhosas em nossas vidas. 1 João capítulo 2, do versículo 15 a 17, não se deve amar o mundo. Então, nesse texto, você vai ler na sua casa, quem ama o mundo, não ama o Pai. Ou você escolhe amar o mundo e viver para o mundo, dar tempo só para o mundo, só fazer as coisas que te dão prazer no mundo, ou você ama Deus e busca prazer e motivação na palavra de Deus. Porque se você dedicar toda a tua vida para os prazeres do mundo, então a prova disso é que você não ama Deus e nem Jesus Cristo.
Porque em primeiro lugar na nossa vida é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 11, está escrito dentro de um contexto todo que Deus, ele é amor. Então nós devemos amar a Deus como? Amando uns aos outros, nos dedicando uns aos outros. O amor de Deus, que é o amor ágape, está derramado sobre nossas vidas. Então o amor de Deus está em nós. Nós temos esse amor puro, ágape em nós, fluindo em nossas vidas. Esse amor que nós devemos colocar em prática no próximo. Não importa se o próximo é meu inimigo ou se ele é meu amigo, não importa. Não devo tratar o mal com o mal. Então, eu devo tratar o bem com o bem. Se alguém fez alguma coisa ruim contra mim, eu devo tratar essa coisa ruim com o bem, com o amor. Tá? Então, nós temos que aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi maltratado por muitas pessoas. Mesmo assim, quando ele estava lá na cruz do Calvário, que ele abriu os braços, próximo de morrer, ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, o Senhor Jesus sempre tratou os seus próprios inimigos com amor, com misericórdia, fazendo milagre e ensinando. Então, nós devemos usufruir do amor ágape de Deus e colocar em prática o amor puro, o amor ágape, tratar o mal com o bem. Glórias a Deus. Então, nós vamos entrar agora na conclusão, tá? Para a gente fechar a conclusão, né? Obrigação do ministério. O serviço motivado pela obrigação é fardo. Se você fica pensando assim, ir na igreja, que chatice. Já chegou a hora de ir na igreja, e nunca vem. Se você acha que é fardo ler a Bíblia, se você acha que é um fardo orar, se você acha que é um fardo entregar suas ofertas, se você acha que é fardo quando estiver um evento para evangelismo, ou então para você participar de um pequeno grupo nos lares, ou participar dos seus dons, do seu talento, se você acha que tudo isso aí é um fardo, é um peso, será que você se converteu de verdade? Será que o Espírito Santo está em você mesmo? Porque quem coloca essa alegria de uma obrigação saudável de servir a Deus é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele não coloca em nós fardo pesado. Muito pelo contrário. Ele tira de nós o fardo pesado que a gente trouxe lá quando a gente não era cristão, a gente vivia no mundo das trevas. Lá sim a gente era carregado por fardos pesados. Hoje não. O fardo do Senhor Jesus que ele coloca em nós é leve, é suave. Nós temos agora como obrigação de servir por amor e gratidão, e não por canseira. Entretanto, no momento em que o cristão se dispõe a servir a Deus, por meio de dons, talentos e ministérios, assume o compromisso com Deus. O nosso compromisso não é com o ser humano. Nosso compromisso não é com homem, com mulher. Nosso compromisso é com Deus. Quando você coloca no seu coração gratidão por tudo que o Senhor Jesus fez na sua vida, e aí assume, eu vou participar de um ministério. Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o talento? Então, eu vou participar de um ministério, vou começar a trabalhar servindo a Deus dentro da igreja. Vou começar bem de pouquinho, bem devagarinho. Eu estou ainda um pouco tímido, eu não tenho ainda essa desenvoltura, mas eu vou aos pouquinhos, vou fazendo amizade com os irmãos, com as irmãs, e de repente tudo vai fluindo. Pronto, quando você vê, já está dentro, fazendo a obra com leveza, com gratidão, com sorriso. A vergonha vai embora, o medo vai embora, tudo vai embora. Por quê? Porque quando você se coloca nas mãos do Espírito Santo para servir, o Espírito Santo repreende todo o mal na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.